Vamos conversar com Claudinei Pereira. Ele é especialista em políticas públicas, diretor de recursos humanos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e também com ampla experiência em gestão pública, tendo ocupado o cargo de diretor de planejamento da SAEB. Claudinei, eu gostaria de começar falando da sua experiência nesse campo que é tão amplo e um pouco complicado, recursos humanos, e a sua experiência dentro dessa área, principalmente no Tribunal de Justiça. Olha, na verdade, quando eu entrei no Estado, há cerca de 12 anos atrás, com cara de menino, nem porque eu não tenho cara de menino, mas era mais novo, me direcionaram para trabalhar com recursos humanos, e foi interessante porque eu sou formado em comunicação social, mas tinha passado no concurso dos gestores governamentais, e fui trabalhar lá na área de recursos humanos. E com pouco tempo eu me encantei com a área, Apesar realmente dar uma certa dor de cabeça em determinados momentos, é uma área extremamente rica. Não há nada que se trate dentro do Estado, nenhum tema relacionado à educação, à saúde pública, à segurança pública ou qualquer outro tema, meio ambiente, que não passe por recursos humanos. O Estado ele é um prestador de serviço, e como prestador de serviço ele usa intensiva mão de obra, e essa intensiva mão de obra são os servidores públicos. Você não tem como lidar dentro do Estado e querer resultados do Estado se não for por recursos humanos. Então, durante um tempo, eu fiquei dentro de uma diretoria que se chama Diretoria de Administração de Pessoal, E ali surgiu a ideia de criar uma área que tratasse exclusivamente do planejamento de pessoas, do planejamento da gestão de pessoas, melhor dizendo, e essa área ela trataria de alguns temas bastante específicos, que seriam a gestão da despesa de pessoal, a gestão e o planejamento das carreiras, da sua remuneração e do desempenho, um sistema de modernização de ações de recursos humanos e um sistema de negociação permanente. Com a eleição do governador Wagner, dentre as propostas que ele tinha a formulação de um sistema de negociação permanente com os servidores. Então, coube a mim naquele momento, que estava sendo responsável por essa diretoria, tinha sido colocado como diretor, tratar da implantação dessa mesa de negociação permanente, que na verdade tem um nome diferente, se chama de SEMP, Sistema Estadual de Negociação Permanente. Então, ela era formada basicamente por duas mesas, uma mesa central, que tratava de temas que fossem comuns a todos os servidores. Então, naquele momento, ninguém podia lá tratar apenas do seu problema. Tratava-se de um tema que fosse comum a todos, ao coletivo, à coletividade. E tinha as mesas setoriais. Essas mesas setoriais, sim, elas tratavam especificamente de cada área do governo. Tinha a mesa da saúde, tinha a mesa da educação básica, tinha a mesa das universidades, tinha a mesa da polícia civil, da polícia militar, você tinha várias mesas setoriais em que você tratava de cada um desses setores dentro do governo, da negociação com eles. As mesas específicas para o assunto daquela categoria. Exatamente, era o assunto daquela categoria. E a gente foi responsável por isso, houve um decreto, depois houve uma formulação, um lançamento da mesa, vários acordos, continuam até hoje sendo, é uma experiência nova. O governo federal tem alguma experiência nesse sentido, mas eu acho que no formato que a Bahia montou é realmente algo inédito. Só a gente tem realmente um modelo em que a gente tem acordos assinados entre o governo e os sindicatos, as representações sindicais. Então tem sido uma novidade. Durante esse período houve necessidade de algumas mudanças, adaptações, algumas acomodações, porque a dinâmica do processo negocial vai ensinando tanto para o lado do Estado, que é o empregador, como para o lado dos sindicatos, que é necessário fazer algumas mudanças. Então algumas mudanças foram feitas. Já nota-se algum resultado positivo? Muitos resultados positivos. Quando iniciou a mesa, foi de 2007, quando foi implantado o Sistema Estadual de Negociação, a primeira reivindicação, que era vamos dizer assim, algo comum entre todas as categorias, era o restabelecimento do salário mínimo como sendo o menor vencimento básico.
porque tinha se perdido essa paridade e houve essa reivindicação. Então, na primeira negociação da mesa central foi definido que a partir daquela data, em 2007, não haveria no Estado nenhum vencimento abaixo do salário mínimo. Eu estou afirmando vencimento porque não significa a remuneração. A remuneração pode ser maior do que isso. Mas o vencimento, aquele salário base, ele era menor do que um salário mínimo. E aí, naquele momento, houve aquela negociação que foi de grande sucesso. Menor do que o mínimo? Menor. O mínimo já diz tudo. Já diz tudo. É verdade que eles não ganhavam, em termos de remuneração, menos do que um salário mínimo. Havia uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que garantia que o servidor público era tudo que ele recebia, que era considerado como mínimo, como salário mínimo. Mas a gente compreendia também que o salário básico deveria ser esse, o salário mínimo. Então foi a primeira grande conquista dessa mesa, e aí vieram uma série de outras conquistas.